aplicando um pouco dos estudos deles para analisar poderia até mostrar no blog do Ábida, né? Aquele trabalho que ele fez. Ele pegou, no ano passado, que teve aquela ocupação da reitoria, todo o conteúdo que foi gerado, post de blog, discussão, que foi gerado no Stoa, para analisar quem falou a palavra greve e de qual instituto era aquela pessoa. E tinha tem um fluxograma, essa palavra? Fluxograma, sei lá, tem um gráfico. Stoa, desce um pouco, tem um link. Ali, ó. Não, embaixo. Tá certo, tá certo. Não, o link da página com os gráficos. Aí. Então tem um exemplo que você pode até usar futuramente para um estudo de como as pessoas dentro da universidade e numa rede social interagem entre si. Então, eu até lembro o dia que surgiu o primeiro post da ocupação, teve mais de 60 comentários, o pico de acesso porque as pessoas vão lá, digitam no Google e acham, como .us.br, eu acho que isso acaba influenciando, ele tem um alto índice nas páginas do Google, ele também tem um esquema de referenciamento interno. Por exemplo, eu adiciono o Ábida como contato, então está passando numa seção do meu perfil os posts dele. Então fica esse referenciamento interno e acho que acaba subindo o índice do Google. Isso é uma hipótese, eu não sei qual é o algoritmo do Google para busca. Mas tá aqui, clica por exemplo em março. Maio. Então, esse é apenas um exemplo. Então tem lá, no IME, na FUFELET, na reitoria, quem criou as pessoas dessas unidades, quem criou o que, quem falou. E, bom, esse é apenas um exemplo simples. Abre maio, aí não tem nada. Oi? Que aí março não tinha começado a greve. É aí. maio, né? Maio. Vai em maio. Aí você consegue já comparar a diferença do gráfico de março para maio, que foi a ocupação foi em abril. Por aí. Qual que seja, maio. Você vê que já tem uma diferença muito grande. Então, é um exemplo como o software SIC está mostrando o que está passando no dia a dia da universidade, o que está ocorrendo nela, né? E como eu falei, a gente também está desenvolvendo software, está integrando esses diversos softwares, o Wiki, Você queria fazer uma foto? Então, só concluindo aquilo que você perguntou, tem outros centros educacionais? Tem sim, que foi essa lista que eu fiz agora há pouco. E não só para a lista de... Essas são algumas universidades, tem bastante universidades inglesas, tem uma peruana, é o exemplo de uma universidade peruana. Você até dá uma olhada no servidor deles, você compara os recursos de uma universidade de um país mais pobre que o nosso, e tem lá um programador, um programador excelente, que ele foi contratado por uma empresa indiana, americana. Então, esse é apenas um exemplo como você pode... A gente não está só estendendo a fronteira pós-muro da universidade. A gente está estendendo a fronteira pós-divisões entre países. Porque você vê um rapaz que está ajudando no desenvolvimento do ELG, que é esse software da rede social. Como eu falei, a gente está desenvolvendo também os outros para integrar com o Moodle. Ele está conseguindo desenvolver pessoas competentes na área de software. Também o projeto não envolve só implementar o software. Não é só chegar assim, vou contratar alguém há um mês para instalar o ELG e vou deixar o site lá rodando. Tem que ter alguém lá que está rodando, e a gente aprende muito com isso. Aprende a parte de, por exemplo, atualmente o Everett falou, cada um tem um espaço de arquivos, são 100 megabytes. Para mim o ideal seria que as pessoas tivessem um espaço decente, como as empresas fornecem. Entende? Então a gente tem que desenvolver competência dentro da universidade para você ter um sistema de storage, um servidor que possa abrigar. A USP agora, a gente tem 3.300 usuários, sem ter feito campanha. Então, um crescimento orgânico. A USP tem pessoas ativas hoje, 100 mil funcionários, estudantes de graduação e pós-graduação e professores. 100 mil ativos. Ao longo da história da USP foram 500 mil usuários. Então você vê, ela tem muito ainda a crescer. A gente tem que ter esse trabalho de divulgação de marketing que está iniciando esse ano, no começo do ano, divulgação de cartazes, está fazendo panfletos explicando para os professores como usar, da assistência técnica, porque como a gente falou, tem uma certa resistência às vezes do pessoal que está mais acostumado com o método tradicional giz e lousa. E eu noto
nitidamente como hoje jovens de 13, 15 anos, aqueles que têm interesse, podem usar toda essa tecnologia da internet para fins educacionais, para aprender coisas que às vezes ele não tinha oportunidade de ter acesso a essa informação, hoje ele está tendo. Então, e interagir até com pessoas que ele sabe, ó, tem lá, .usp.br, ah, ele é professor. Então, eu não estou apelando para argumento de autoridade, mas o ponto eu acho que ganha mais credibilidade, na minha opinião. Então, até que tem outro ponto que eu não sei se ele destacou muito, que a pessoa vai estar adequada aos termos de uso de uma universidade, cujos fins são bem diferentes de uma empresa. O objetivo da empresa é lucrar. Se ela tiver que mudar os termos de uso, não importa se um usuário ou se uma minoria vai sair prejudicada. Claro que ela não vai querer fazer isso por questões de marketing, etc. Mas ter um projeto desse atrelado à filosofia da universidade,